Olá, sou o reverendo João Antônio de Araújo, é uma satisfação te cumprimentar no programa Tempo com Você. Mais uma oportunidade que nós estamos de estarmos juntos, eu aqui apresentando e você aí me assistindo como meu telespectador. A proposta do programa, você sabe, é levar até você informações especiais que você possa inserir na sua vida como conhecimento que vai te ajudar. Hoje nós temos um assunto muito interessante sobre a igreja evangélica no Brasil. Se você não sabe, segundo o IBGE, um levantamento feito em 2014, isso publicado também pelo jornal Correio Brasiliense, a igreja cresce 5% todos os anos, abre 14 mil igrejas, 14 mil templos no Brasil todos os anos, são 12 igrejas por dia. Lógico que algumas delas não duram muito tempo e outras estão perdurando até hoje. Então o povo evangélico tem crescido de uma forma sobrenatural. E o meu convidado de hoje, com muita honra que recebo aqui no programa Tempo com Você, reverendo Luciano Tinoco, é um pastor itinerante que conhece o Brasil todo, conhece o mundo. Eu diria que o pastor Luciano Tinoco, ele não é um pastor de uma denominação. Ele é pastor da igreja no Brasil. Ele é abençoador da igreja em todo o território nacional e fora dele. E é uma honra muito grande recebê-lo aqui hoje para a gente fazer um bate-bola aqui sobre a realidade do povo de Deus, da igreja evangélica no Brasil. Pastor Luciano Tinoco, reverendo, é uma satisfação te receber aqui no programa Tempo com Você e seja bem-vindo. O prazer é nosso, meu querido reverendo João Antônio. É uma alegria poder falar de um tema tão maravilhoso e tão comum para nós, que é a igreja. Estamos inseridos nelas e somos a igreja, né? A gente percebe, pastor Luciano Tinoco, que a igreja evangélica, ela, de qualquer maneira, as pessoas às vezes falam muito da igreja, a gente vê pessoas falando que a igreja está fraca aqui, fraca ali, mas na verdade o governo está sobre os ombros de Jesus, está tomando conta da terra. O senhor que tem andado pelo Brasil afora, norte a sul, aí, pregando o evangelho, a gente tem notícia sua em todo esse território nacional, abençoando os pastores, pregando nas igrejas. Como é que está a atualidade da nossa igreja, no modo geral, no Brasil, reverendo? Eu acredito, meu caro reverendo, que essa pesquisa é pertinente. Eu acredito nesse crescimento extraordinário da igreja. Eu poderia afirmar ao senhor que não há nenhuma região do país que tenhamos uma igreja fraca. A igreja cresceu. É interessante como você chega em qualquer lugar, em cada canto dessa nação, num bairro, numa rua, num setor lotado de templos. Olha que maravilha. Volta um pouquinho, mais templos. Eu sou capaz de dizer que existem hoje no país várias cidades que já têm mais templos do que outro estabelecimento comercial. Olha que maravilha. Então isso é um fato. Deus tem feito a obra de uma maneira extraordinária. Eu conversava essa semana com um pastor de Belo Horizonte, ele disse: pastor, nunca vi tanto templo na rua, pertinho um do outro. E isso só coopera para o bem do povo brasileiro, sem né, sombra reverendo? de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu lembro muito quando o presidente da Igreja Quadrangular lançou um programa, um projeto, uma igreja em cada esquina. Ele disse: é muito melhor abrir uma igreja onde se prega o evangelho, onde recupera todo tipo de pessoas, do que abrir um boteco. Exatamente. Onde vai destruir um casamento, etc. Exatamente. Não que eu seja contra alguém ter qualquer tipo de comércio. Claro, né? claro. Mas deixa eu te dizer, esse dia eu vi o senhor pela rede social lá em Rondônia. Como é que está a igreja no estado de Rondônia por ali? Na verdade, querido, muitos precisavam conhecer Rondônia. Rondônia é proporcionalmente um dos estados mais evangélicos do Brasil. Olha só. Existem cidades em Rondônia que nós temos acima de 50% Olha, de toda a população evangélica. Rondônia é impressionante. Por exemplo, a capital, Porto Velho, ela foi totalmente tomada pelas igrejas evangélicas. Oh, Deus, que coisa os boa. bairros, os setores, seja na periferia como na região central. Então eu diria que Rondônia, eu prego, como o senhor mesmo disse, nas mais diversas denominações evangélicas. E cada uma dessas denominações, principalmente as chamadas grandes, não tem menos de 150 templos, cada uma delas no estado de Rondônia. Olha, que coisa extraordinária. Rondônia Isso tem é um muito crescimento. interessante. Porque eu quis perguntar, porque para nós aqui é longe. Né? É longe, certamente. Às vezes o itinerante daqui é convidado para ir lá e não tem a tua coragem de ir lá e abençoar aquela igreja, a igreja no modo geral no estado. É um fato. O senhor acha que o Brasil hoje
com esse crescimento de 5% ao ano, um crescimento numérico, é lógico. Claro. O senhor acha que está havendo um crescimento, está havendo um avivamento no Brasil, professor Tinoco? Eu não chamaria ainda de avivamento por questões de que falta algum detalhe, mas eu diria que já há esse sinal, esse prenúncio do avivamento. Já uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Quando nós falamos com países, ou com pastores de outros países, quando nós falamos ali com os vizinhos, ali, quando eu estou em Rondônia, Acre, nós temos a igreja vizinha, a igreja do Peru, a igreja da Bolívia, e a gente fala com esses pastores queridos e eles dizem, não, no que está acontecendo no Brasil, não ocorre em nenhum lugar do mundo. Olha que surpresa. Vocês têm crescido avassaladoramente, têm tomado o país com as igrejas. Então, o crescimento é fato. O avivamento está chegando. Eu acredito apenas faltando mais um pouquinho mais do amadurecimento que vem com o tempo, para que a igreja se consolide. Fora isso, meu querido, é fato que o Brasil é uma nação hoje tomada. Há pouco tempo eu vi um americano dizer que poderia não estar acontecendo muita coisa no Brasil, mas ele percebia que havia um avalanche de amor entre as igrejas, os irmãos estavam aprendendo de fato a amar um ao outro. Outro assunto aqui que eu quero, dentro desse assunto, ao mesmo tempo, a questão da migração de membros. Como é que o senhor vê essa questão dos membros migrarem hoje de uma igreja para outra? Na verdade, não é de uma igreja para outra, de uma congregação para outra. Sim. Existe hoje, muitas vezes, uma visão de algumas congregações, de alguns líderes, de criar-se uma igreja de entretenimento, de alguma coisa que atrai os jovens, multidões, etc. E a gente percebe que isso não está segurando o pessoal. Às vezes eles estão migrando muito. Como é que o senhor vê essa questão de, às vezes, a pessoa querer migrar para algum lugar e outro? Como é que o senhor vê essa Bem, primeiro, eu vejo primeiro pelo ponto de vista bíblico, né? O próprio Cristo disse que você entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, é fato de que você tem esse direito, embora eu vejo isso com grande preocupação, porque o que os motiva não seria a questão séria, a proposta do Evangelho. Como o senhor bem disse, cria-se um entretenimento, cria-se uma forma de atrair, prega-se um Evangelho de maneira diferente para ter um tipo de gente. Mas a gente vê que é tudo muito... É comum, essa migração é mais forte do que o senhor tem visto falar sobre isso? Mas em todos os lugares, esta troca. Hoje é muito difícil encontrar aquela questão, longe de mim ser tradicional, ser aquele saudosista, mas hoje, meu caro reverendo, é muito difícil encontrar numa denominação um pastor que diga, este irmão está aqui comigo desde a fundação, há 15, há 20 anos. Olha só. É muito difícil. Este é um dos problemas da nossa, vou dizer assim, da nossa falta de unidade real. Talvez não temos essa unidade real, é fato. Porque nós não conhecemos, o senhor vai dizer que o senhor que anda pelo Brasil afora, nós não conhecemos a nossa força. Ou seja, nós estamos desperdiçando a nossa força por não sermos unidos. Por exemplo, nós falamos agora há pouco em off, a Bíblia manda chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Às vezes, a sua alegria me irrita. Lamentável. E o meu choro te irrita, né? Às vezes a gente vê um sucesso, a gente vê às vezes na internet pessoas ocupando espaço para falar de ministério que estão crescendo, dizendo que o cara está usando de coisas, etc. O senhor acredita que haverá essa unidade, que há algum sinal dessa unidade acontecer, pastor? Eu acredito, querido. Eu acredito, por exemplo, este ano no Brasil inteiro, e isso aonde a mídia mostrou e onde não mostrou, nós tivemos grandes marchas para Jesus. Rondônia, Acre, Amazonas, as marchas acontecem em Boa Vista, em Roraima, o foco fica nas grandes cidades. E este ano, de uma forma muito mais clara, baixou-se mais a ideologia denominacional e uniu-se mais dentro de um propósito. Você tem percebido isso? Eu tenho percebido. Eu ouvi de uma grande autoridade da área política nesse país, ele disse para mim, o dia que vocês descobrirem que a maior fraqueza de vocês é a maior força. Eu disse, como? Ele disse, a fraqueza de vocês é o entendimento, a unidade. Porém, esta é a maior força de vocês. Porque o dia que vocês se unirem, ninguém segura vocês nesse país.
Eu acredito nisso. E como o senhor bem colocou, Jesus fez essa oração e essa oração será respondida. Ah, com certeza. Para que todos vejam essa unidade. Já mudou muito, né, pastor? Muito, meu O caro. senhor lembra um tempo atrás que a gente tinha, na verdade, de pregar o evangelho, a gente não tinha inimigos. Os irmãos é que eram inimigos da gente. Era verdade. Às vezes eles nos criticavam, tinha aqueles que acreditavam em usos e costumes, outros não. Outros não. Isso tem mudado, né? Graças a Deus. No há um país conhecimento. inteiro, no país inteiro. Aqui em Goiás, nas igrejas que o senhor tem caminhado por aí, como é que está o estado de Goiás, a sua visão? Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo. Eu vejo um Goiás realmente buscando essa alegria, essa harmonia, esta unidade. Eu estive no norte há poucos dias, há muito tempo que eu não ia no norte, e eu fiquei feliz com o que eu vi lá. Uma igreja atuante, uma igreja em crescimento. Pude andar com um pastor pela cidade, ele via alegria com outros pastores, os conselhos de pastores locais funcionando. Então, eu estou feliz com o que vejo, vou continuar aqui no estado de Goiás e a nossa igreja também vai indo muito bem, graças a Deus. Atualmente o senhor está morando em São Paulo? Eu moro na Grande São Paulo, Mas assim, indo em casa de 2 em 2 meses, às vezes de 50 em 50 dias, mas moro em São Paulo. Que bom. E há um diferencial que o senhor anda com a esposa, a pastora está sempre junto e tal. Minha esposa não é aquele tipo cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Não, a minha eu exponho. Está sempre lá, sempre presente nos seus seminários. Graças a Deus. Fala um pouquinho para mim, eu sei que o senhor não vai mostrar o pulo do gato aqui, o senhor não vai fazer isso, eu acho, mas sobre a questão desse grande congresso da honra, pastor, que nós vamos fazer aqui futuramente, na nossa igreja. Sim, meu caro reverendo, eu acredito que o próprio Deus tem levantado, despertado a sua igreja, a igreja no Brasil e no mundo inteiro, para se voltar para este tema. Este tema ele é um tema atual, ao mesmo tempo é um tema da antiguidade. Nós acreditamos que o princípio da honra é um princípio que vai resgatar coisas importantes para a igreja. Dentre elas, esta unidade, honrar o próximo. Nós acreditamos muito na honra horizontal e na honra vertical, que forma uma cruz. A honra vertical é a honra do homem para com Deus, da igreja para com o Criador. Mas a Bíblia mostra-nos a importância da honra horizontal. Amar ao próximo como a si mesmo, não matar, não roubar, não adulterar. Isso tudo é honra horizontal. E é lei universal, é lei de Deus para a igreja. Então nós temos trabalhado como servos, servindo a serviço da igreja, para que esse princípio seja resgatado. E isso, querido, tem sido tão tremendo que várias denominações, o senhor tem acompanhado pela rede social, várias denominações estão abrindo o coração para que este tema seja abordado no seio da coopera igreja. para o fortalecimento do Só corpo. coopera. Princípio de honra. Honrar é reconhecer, honrar é valorizar. O povo precisa entender isso mais do que nunca. Aquilo que você ama, você honra. O que você ama, você reconhece. O que você honra, você respeita. Isso é tremendo. O senhor está falando aí, eu estou me memorizando aqui. Sim. Se o Brasil tivesse essa unção, né, rapaz, Sim. de respeitar o que é dos outros, Entendo. de honrar o que não é da pessoa, né? Uma das coisas que mais abordamos nos congressos da honra é isto. Se podemos dar um nome para todas as coisas ruins que estão acontecendo no nosso país, nós vamos dizer que é um princípio de desonra. É verdade. Porque se houvesse a honra ao próximo, a honra ao povo, enfim, né, de certa forma. seria diferente essa nação, não Há um tem dúvida. desrespeito, né? Total. Nós estamos sendo conhecidos, infelizmente, lá fora hoje, com outro slogan da nossa nação. O país recorde da corrupção. Recorde da corrupção. E se tivesse essa unção, que essa unção venha sobre o Brasil, essa unção da honra, né, pastor? Eles procuram, e alguns até perguntam, cadê a força deste povo? Cadê a força da igreja desse país? Então, aí é que está. Eu acredito que Deus está levantando a mim, como outros grandes homens e mulheres no país, tratando desse tema, para fazer com que a igreja entenda e juntos resgatemos esse princípio, Amém. meu caro. Eu acredito que nós vamos crescer ainda muito mais. Eu tenho certeza Está disso. surgindo, está havendo, está acontecendo. O senhor vai me dizer isso aqui, por onde o senhor tem andado também. Sim. Uma maturidade maior no povo de Deus do que antes. 30 anos atrás, quando eu vim para a igreja, 34, quando eu comecei a pregar há 30 anos, o povo era muito prematuro, né? Não havia, vamos dizer assim, uma maturidade que correspondesse a uma unidade, que pudesse trazer
uma responsabilidade maior para a igreja. Sim. Até sonhos de que um dia um evangélico vai dirigir essa nação, né? É possível. Sonho de que um dia nós temos um presidente cristão. Perfeitamente. Isso precisa haver uma maturidade que já está começando, né? Eu acredito. Uma das coisas que eu costumo dizer é a igreja está entendendo o seu papel de cidadã, seu papel na cidadania. A igreja está, sem sombra de dúvida, percebendo que, tendo os instrumentos de Deus em cada setor deste país, certamente Deus terá muito mais como trabalhar e agir. Esse entendimento, meu caro reverendo, chegou ao nosso país. Muito bom. Eu vou fazer um segundo bloco, porque eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui. Sim. A respeito dessa questão de cristão e cidadania. Sim. O programa Tempo com Você continua. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo o nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você, o nosso bate-papo legal aqui com o pastor reverendo Luciano Tinoco, que é itinerante pelo Brasil afora, um homem de Deus, que é um abençoador da igreja no Brasil. Estamos conversando aqui sobre a atualidade da igreja evangélica no Brasil. Sobre a questão, o que o senhor acha da igreja, a membresia, de um modo geral, da igreja, o ministério, cumprir cidadania, ser cristão e, no mesmo tempo, exercer uma cidadania. O que o senhor acha disso? Eu sou absolutamente a favor de que a igreja exerça o seu papel de cidadã. Eu acredito, por inúmeros momentos bíblicos, da importância da igreja como igreja estar inserida no contexto político de uma nação. A gente tem a história dos grandes avivamentos que ocorreram em outros lugares, e esses avivamentos também se deram envolvendo autoridades da nação. Mesmo porque, meu caro reverendo, nós vamos encontrar na Bíblia momentos em que as autoridades usaram de leis e poderes para massacrar a igreja. E enquanto Deus não levantou alguém, enquanto Deus não colocou alguém lá, a igreja só sofreu, ou seja, o povo de Deus sofreu. Então, quando eu entendo que o meu povo perece por falta de entendimento, não é só entendimento bíblico no sentido salvação e libertação, mas também no sentido cidadão, ocupar o seu espaço. Eu creio assim. Eu penso que há uma minoria que está pregando contra isso. Ainda há uma minoria. Mas existem pessoas que estão ensinando isso e nós vamos chegar lá, com certeza. Vamos chegar, né? Vamos chegar. Eu penso que nós vivemos em dias de um contexto que precisa muito do exercício da nossa cidadania. Nós pagamos impostos, nós somos cidadãos e precisamos exercer. Por exemplo, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, a igreja não pode ficar entre as quatro paredes. O senhor acha que a manifestação da igreja seria um pecado? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu acho que é um sinal de maturidade. É a igreja acordando para o seu papel. A igreja mostrando a sua cara. Mostrando que a igreja que é cidadã e que é embaixadora. Eu entendo que um embaixador é um defensor ou seja, o que faz uma embaixada? Uma embaixada defende os interesses de um outro país dentro do seu país. A igreja defende os interesses do reino de Deus dentro daqui, do nosso país. Então nós podemos ser cidadãos, mas também temos que trazer os interesses do reino de Deus, que é o melhor para um país, porque feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. É o Senhor. Muito bom o nosso papo aqui, o tempo passa muito rápido. Muito Eu queria que rápido. o senhor deixasse uma palavra aos nossos telespectadores. Foi uma alegria muito grande ter o senhor aqui com a gente no programa Tempo com Você. Espero que Deus continue te usando nessa nação de uma forma poderosa, até com essa mensagem da honra, essa mensagem possa ecoar nos quatro cantos dessa nação, para que Deus possa abençoar nosso país, pastor Tinoco. É um Amém, sonho meu que eu caro. tenho, criando os meus netos, meus filhos nesse país, e não pretendo nunca sair fora, eu não sou de abandonar o barco, né? Entendo. Vamos cair fora daqui, que isso aqui não presta, coisa Isso parecida, não, não. Vamos orar para que Deus mude isso aqui. Vamos sim, eu acredito. Quero te agradecer pela Eu sua que presença. agradeço, meu querido reverendo. É um prazer estar aqui nesse programa tão maravilhoso, que tem a cada dia encontrado um espaço maior nos lares. A gente ouve falar em Goiás, enfim, as pessoas estão ouvindo. E eu quero agradecer e dizer para o senhor que desde o dia em que eu recebi com muito temor esta palavra apostólica, essa palavra divina, quando o senhor disse: o pastor Tinoco não é só um itinerante, ele é um abençoador da igreja. Eu ouvi isto há 11 anos atrás. Eu recebi isso com tanto temor e tenho feito de tudo para servir este propósito na terra. Então, obrigado pela honra de estar aqui, obrigado pela alegria de servir a este propósito ao seu lado. Deus abençoe a Vamos nossa estar igreja. junto outras vezes, em Com nome de grande Jesus. alegria. Muito obrigado. Obrigado. O programa continua aí com você. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse: quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você, um bate-papo legal aqui com o reverendo Luciano Tinoco. Falamos sobre a igreja no Brasil, por onde ele tem andado aí pelo nosso país, visto o avivamento que está quase chegando, segundo ele. E eu louvo a Deus pela vida desse pastor, que é um abençoador. Há 11 anos atrás eu profetizei sobre a vida dele, que ele seria um abençoador da igreja no Brasil, e ele tem feito isso de uma maneira assim muito especial em todas as igrejas. E eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas que nós falamos aqui, sobre a questão da força que nós temos, e nós não estamos usando essa força, ainda não usufruímos dessa força, até porque nós ainda não somos respostas da oração de Jesus, de São João, capítulo 17. Quando ele fala sobre a unidade, sobre que sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Na verdade, nós temos uma força que nós não conhecemos. E essa força só será descoberta quando nós estivermos unidos. Não estou dizendo para você todos participar da mesma denominação, não estou falando aqui de paredes denominacionais. Estou falando de diferenças celebradas. Você é diferente de mim, você tem uma interpretação diferente, nem por isso eu tenho direito de assumir uma postura e falar mal de você, você fala mal de mim. Isso só o diabo ganha. Ninguém ganha quando um pregador vem para a televisão ou vai para o rádio para falar mal do outro pregador. Eu até gravei um programa um tempo atrás aqui, eu falava a respeito, você nunca viu um macumbeiro fazer isso, nunca viu um demônio falar mal do outro, isso é terrível. Mas nós, às vezes, os pastores, assumem a postura, paga caro um horário na televisão para falar do outro. O dia que isso for superado, é lógico que nós não podemos dizer aqui que vamos aceitar todo tipo de doutrina, todo tipo de coisa, lógico que isso à parte. Mas o dia que isso for superado
esse país vai conhecer e vai entender o que é o povo de Deus nessa terra. Vai entender, de fato, a força que esse povo que chama pelo nome do Deus Todo-Poderoso tem. Eu quero viver esse dia. Eu quero vivenciar esse dia nesse país. E eu creio que isso não vai demorar muito, porque já há um sinal de maturidade muito grande. Como nosso querido pastor, que tem andado no Brasil e fora dele, nos trouxe notícia nesse programa. Não temos muito tempo, nós vamos orar com você para que o Espírito de Deus esteja te despertando. Eu costumo dizer que toda correção de baixo para cima, ela é maligna. Toda correção de cima para baixo, ela vem de Deus. De baixo para cima, ela não é de Deus. Aquilo que você não tem autoridade de corrigir, ore para que Deus use quem de direito para corrigir. Porque de repente você fica atacando pedra em quem vai só te dar problema. Você fica falando mal de pessoas que estão ungidas, pessoas... Você vê que Davi tinha todo o direito, entre aspas, de falar de Saul. Saul estava caído, o próprio Deus já tinha rejeitado. Mas Davi zelou dele o tempo todo, não permitiu que ninguém tocasse. Você viu o fim que Deus deu a Davi por fazer isso? Então é assim que nós temos que agir. Eu não posso mudar esse líder que está fazendo isso ou aquilo outro, mas eu posso orar. Eu posso estar debaixo da graça de Deus para que o Senhor faça. Eu penso que isso vai trazer para nós maturidade, vai trazer para nós muitas bênçãos. E eu diria sem medo de errar, tem muita gente aí no cantão da vida, amaldiçoados, porque você está tentando mudar aquilo que você não tem autoridade de mudar. E aquilo que você não tem autoridade de mudar, você deve pedir a Deus que tem autoridade de mudar tudo. Eu me lembro de que quando Sara falou com Abraão sobre tirar Ismael de casa, que estava dando problema em casa, naquele momento, Abraão não aceitou a palavra de Sara. Sara não brigou, Sara não tocou em Abraão, porque era o marido dela, era o cabeça dela. Sara foi falar com Deus. Sara fala com Deus, Deus foi falar com Abraão. Olha que coisa linda. Abraão ouve a voz de Deus e Deus diz: Abraão, atende a voz da tua mulher, porque fui eu que mandei ela falar com você. Olha que coisa extraordinária. Se todos nós aprendêssemos esse princípio, com certeza não teria tanta coisa aí sem raízes, tanta coisinha que começa hoje e amanhã acaba, por falta de estar debaixo da bênção. Eu vou terminar com uma fala para me orar por você. O que me dá autoridade para colocar a mão na cabeça de alguém é se tem uma mão de alguém na minha cabeça. O que me dá autoridade de abençoar uma pessoa é se eu sou abençoado. O que me dá autoridade de exigir do meu povo que seja fiel é se eu sou fiel. O que me dá autoridade de cobrar do meu povo lealdade é se eu for leal. Não adianta eu subir num altar e aparentemente tudo parecer que está dando certo. E eu caminhar aí alguns passos, algumas milhas, como se tudo estivesse dando certo. Meu amigo, o diabo vai te pegar lá na frente. Então se proteja sendo submisso, sujeitando e recebendo a bênção de Deus na sua vida. Vamos orar um pouquinho. Feche os seus olhos aí, pense em Deus. Se você estiver em algum lugar agora, precisando muito de uma intervenção de Deus, ora que eu creio que Deus pode te atender. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós ouvimos aqui do teu servo que tem caminhado por esse país pregando o teu evangelho. Nós vimos dele aqui, Senhor, notícias principalmente de Rondônia, desses lugares distantes aqui do Centro-Oeste, cujo avivamento está acontecendo, a igreja cheia, o povo sendo abençoado. Meu Deus, abençoe meus telespectadores, aqueles que assistem o programa Tempo com Você, em casa, no hospital, no carro, no celular, no computador, onde estiver alguém assistindo. Alcança-os com a tua bênção, no nome poderoso do Senhor Jesus. É que eu peço e acredito na sua resposta. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e até o programa da próxima semana.